Você sabia que o universo como o conhecemos está mudando? Novas descobertas estão transformando tudo o que pensávamos saber sobre estrelas, galáxias e até o próprio Sol. O Sol, nosso vizinho mais próximo, está no auge de sua atividade. E as descobertas são impressionantes. Missões como a Parker Solar Probe e o Solar Orbiter chegaram tão perto dele que estão desvendando mistérios que desafiam a lógica. E o que dizer do centro da nossa galáxia? Um lugar de destruição, mas também de criação. Estrelas jovens orbitando o supermassivo buraco negro revelam segredos inimagináveis. E não para por aí. O telescópio James Webb quebrou todos os recordes. Estamos enxergando galáxias nascidas quando o universo tinha apenas 300 milhões de anos. Parece impossível, mas é real. Nossos modelos do universo podem estar quebrados. Será que entendemos realmente como tudo começou? Ou existe algo muito maior esperando para ser descoberto? Entre o real e o abstrato. Nossa compreensão do universo próximo e distante está mudando drasticamente. Novas descobertas estão expandindo os limites, mas grandes desafios permanecem sem solução. A astronomia de ponta é sempre um equilíbrio entre descobertas incríveis e o entendimento de que essas descobertas não apenas fornecem respostas, mas também levantam novas perguntas, algumas antigas e outras novas. O último ano não fugiu à regra. Descobertas astronômicas foram abundantes, trazendo novos insights cruciais. Ainda assim, novos mistérios e velhos desafios continuam a pairar sobre o campo. Afinal, não seria divertido se soubéssemos tudo, certo? O ano do máximo solar. O Sol é obviamente a nossa estrela mais próxima, o que o torna a mais estudada também. Nos últimos anos, novas compreensões sobre os muitos mistérios que cercam o Sol foram alcançadas graças a missões espaciais recentes, como a Parker Solar Probe da NASA, que recentemente sobreviveu à passagem mais próxima já feita por um objeto humano ao Sol. Há também o Solar Orbiter da Agência Espacial Europeia, o laboratório científico mais complexo já enviado à nossa estrela, que está capturando imagens detalhadas, nunca vistas antes. Trabalhando em conjunto com insights do novo telescópio solar Daniel K. Inouye, eles começaram a desvendar o mistério do aquecimento da coroa. A atmosfera do Sol, a coroa, é centenas de vezes mais quente que a superfície solar. Observações de perto revelaram comportamentos magnéticos complexos e ondas magnéticas que podem estar aquecendo essa região. Até recentemente, observávamos o Sol à distância. Não podíamos chegar tão perto, e há algumas medições-chave que precisamos, particularmente sobre essa atividade explosiva do Sol, como erupções solares e ejeções de massa coronal. Queremos fazer essas medições o mais próximo possível do Sol, disse a doutora Noor Hawafi, cientista de projeto da Parker Solar Probe. O que provavelmente foi mais empolgante recentemente foi o início do máximo solar. Este é o pico de atividade do Sol e, como exploramos em um artigo exclusivo, graças a Parker, ao Solar Orbiter e ao Inouye, nunca estudamos esse fenômeno com tantos detalhes antes. Vimos os efeitos na Terra de forma abundante, com tempestades geomagnéticas regulares, a mais recente proporcionando fogos de artifício na véspera de Ano Novo, como a extrema que atingiu nosso planeta em maio, causando auroras em latitudes muito mais baixas do que o habitual. O Solar Orbiter não foi projetado para observar o máximo solar, como algumas missões específicas para atividades solares, mas está trazendo algumas contribuições únicas, disse o Dr. David Williams, cientista de operações de instrumentos do Solar Orbiter, a IFL Science. Ele tem muitos instrumentos a bordo que são capazes de observar essa atividade máxima, seja capturando raios-x duros ou partículas que viajam do Sol.
concordou a doutora Miho Janvier, física solar e espacial da Agência Espacial Europeia. Detalhes estelares de outra galáxia. Enquanto o Sol continua sendo nossa estrela número 1, os humanos agora conseguem observar estrelas em detalhes a distâncias maiores do que nunca. Usando o interferômetro do Very Large Telescope do Observatório Europeu do Sul, os astrônomos capturaram a primeira imagem detalhada de uma estrela em outra galáxia. WOHG 64. É uma supergigante vermelha na Grande Nuvem de Magalhães, uma das galáxias satélites da Via Láctea. Ela está a 160 mil anos-luz de distância. Uma distância estupenda. Felizmente, o alvo ajudou por ser enorme, 2.000 vezes maior que o nosso pequeno Sol amarelo. Esse tipo de observação nunca havia sido feito antes. Um buraco negro supermassivo não apenas destrói. Falando em coisas nunca vistas antes e estrelas, recentemente, os astrônomos anunciaram a incrível detecção de um par de estrelas muito jovens orbitando Sagitário A, o buraco negro supermassivo no centro da Via Láctea. É uma descoberta extraordinária por vários motivos. Ela mostra que o ambiente ao redor de um buraco negro supermassivo não é apenas um lugar de destruição, mas também de criação. Esse par de estrelas também pode ser o precursor dos objetos G, uma classe peculiar de objetos ao redor dos buracos negros supermassivos que se comportam um pouco como nuvens de gás e um pouco como estrelas. O par está condenado a colidir em cerca de 1 milhão de anos, e a colisão pode criar esse corpo híbrido. Mais galáxias que quebram recordes. Com 3 anos desde seu lançamento, o JWST continua enxergando mais longe e com mais clareza do que nunca. Não é surpresa que este ano tenha visto o recorde da galáxia mais distante conhecida ser quebrado novamente. A detentora do título atual é a JADIS GS-Z14-0. Sua luz nos chega de quando o universo tinha apenas 300 milhões de anos. Ela está formando estrelas em um ritmo impressionante, o que a torna bastante brilhante. Isso ajudou a detectar esse objeto, mas também nos diz que devemos ser capazes de observar galáxias ainda mais distantes. Este recorde não vai durar. Poderíamos ter detectado essa galáxia mesmo que fosse 10 vezes mais fraca, o que significa que poderíamos ver outros exemplos ainda mais antigos no universo, provavelmente nos primeiros 200 milhões de anos, disse Brent Robertson, professor de astronomia e astrofísica da Universidade da Califórnia Santa Cruz, e autor principal de um dos 3 artigos sobre a evolução dessas galáxias. O universo primitivo tem muito mais a oferecer. Há muitas observações do JWST que desafiaram nosso entendimento de como as galáxias crescem e evoluem no universo primitivo. Só para adicionar mais uma galáxia que se parece com a Via Láctea e tem aproximadamente o mesmo tamanho, foi observada apenas 1 bilhão e 200 milhões de anos após o Big Bang. Não pensávamos que poderia levar tão pouco tempo para crescer tanto e se organizar. Nosso modelo do universo ainda está quebrado. Também foi um ano de drama na cosmologia, mais do que o normal. Nos últimos anos, cientistas que estudam o universo como um todo enfrentaram um grande problema. Métodos independentes de medir a taxa de expansão do universo não concordam sobre seu valor. Isso é conhecido como a tensão de Hubble. Medições relacionadas ao fundo cósmico de micro-ondas fornecem um número com uma determinada incerteza, enquanto medições usando a distância de objetos e a velocidade com que parecem se afastar de nós fornecem outro. As incertezas não se sobrepõem. Em abril, em uma conferência, um grupo liderado pela professora Wendy Friedman anunciou que observações do JWST sugeriram um valor intermediário, indicando que talvez a falha estivesse nas incertezas, embora a equipe tenha afirmado que mais dados eram necessários. Dadas as incertezas inerentes, o valor da constante de Hubble é consistente com o obtido do fundo cósmico de micro-ondas.
Mas isso não pode descartar novas físicas. Este trabalho deixa claro que são necessários mais dados antes que adições ao modelo cosmológico padrão sejam necessárias, disse a professora Friedman, à Eiffel Science. E mais dados chegaram. Novas observações do JWST desafiaram as descobertas de Friedman, reafirmando a tensão. As medições do JWST dão os mesmos resultados que o telescópio Hubble para os mesmos objetos. Então isso fortalece o caso da tensão porque elimina a possibilidade de que a tensão tenha sido causada por uma falha nas medições do telescópio Hubble, disse o laureado com o Nobel, professor Adam Riess, da Universidade Johns Hopkins, a Eiffel Science. O mistério continua. Estamos subestimando as incertezas das medições ou há algo errado com a forma como pensamos o universo? A falha está em nossas estrelas ou em nós mesmos? A saga continua, e esperamos que o próximo ano traga mais clareza. O Verdade Mundial surgiu em 2011. O blog ele alcançou 150 países nesses 12 anos de trabalho, levando a mais de 30 milhões de visualizações em textos, o que hoje é muito, né? E somando então blog, canal, as redes sociais, são mais de 50 milhões de visualizações, o que faz com que a gente veja a grandiosidade do assunto, a ufologia, o peso dela na nossa sociedade atualmente, principalmente por respostas, tanto da parte social quanto religiosa ou mesmo histórica. Essas lacunas dentro da história é o que me instigaram a criar o Verdade Mundial. Há grandes dúvidas da humanidade, e a principal delas, se estamos realmente sozinhos nesse universo ou não. O livro que aborda a nossa história desde os primórdios, desde os homens das cavernas, até mesmo o povo formiga da Turquia, ou até recentemente povoados ribeirinhos do norte do Brasil, que tiveram contatos significativos, estudados, registrados por entidades oficiais, pela ciência, por militares e estudiosos dos casos, envolvendo então o ser humano e o contato com a inteligência vinda de fora da Terra. Eis que surge o grande questionamento. É de fora da Terra ou isso já está aqui há muito tempo? Cada resposta que encontramos sobre o universo e suas questões nos leva a novas perguntas, nos lembrando de que o desconhecido é a maior força motriz da ciência. É simplesmente impossível saber se estamos perto de conhecer todo o mecanismo do cosmos ou se ainda estamos no começo desse livro. Mas aqui o nosso negócio é mesmo estudar e pesquisar mais e mais. E como eu sei que você também é assim, estou deixando aqui do lado uma sugestão de vídeo que vai alimentar um pouco mais a sua sede de conhecimento. O que se passa realmente com a expansão do universo? Cientistas estão desafiando tudo o que pensávamos saber sobre a energia escura e a forma como o cosmos se expande. Uma nova teoria está emergindo, e ela pode revolucionar nossa compreensão do universo. Quer saber tudo sobre isso? Então clica nesse vídeo e a gente se fala logo ali.